O ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, segue preso e pode até piorar a situação dele perante a Justiça depois de fornecer senhas erradas para a Polícia Federal, causando uma reação imediata no Supremo Tribunal Federal. Berenice Leite, chegando ao vivo com as atualizações para a gente desse caso. Berenice, boa noite. A defesa do ex-ministro já se manifestou sobre o caso? Já sim, Lívia, e eles alegam um problema cognitivo em função do quadro clínico, o laudo psiquiátrico mostrado recentemente, que foi inclusive embasando aí um pedido de liberdade provisória. Anderson Torres, que está preso desde o dia 14 de janeiro, e como eu disse, essa foi a justificativa, que em fator não só do seu quadro clínico, psiquiátrico, como também dos medicamentos que ele vem tomando, administrando. A defesa de Torres alega ainda que essa questão de senhas, esses celulares mais modernos principalmente, é comum as pessoas esquecerem a senha, até porque existe aquele reconhecimento facial ou até mesmo pela digital. E o que aconteceu com o celular de Anderson Torres? Quando ele retornou ao Brasil, em fator daquele mandado de prisão preventiva, ele voltou sem o aparelho. Ele disse que perdeu o celular nos Estados Unidos durante essa sua viagem e teria retornado então sem o aparelho. Ele forneceu uma senha, para que os policiais federais pudessem acessar a nuvem que fica armazenando aí todas as fotos, mensagens, tudo que foi perdido no celular está nessa nuvem. E os policiais federais não conseguiram acessar, parece que acessaram parte de um conteúdo, mas muitas informações que eles querem esclarecimentos, como por exemplo, se ele trocou mensagens com o ex-presidente Jair Bolsonaro, próximo à data ali do dia 8 de janeiro, conversas com outras autoridades, entre outras informações, até mesmo sobre aquele outro inquérito que investiga o ex-ministro da Justiça em relação ao dia da eleição, que teve uma operação da Polícia Federal. Então, todas essas informações que estão na nuvem poderiam, de certa forma, colaborar com as investigações. E a informação é de que isso irritou bastante aí os policiais federais, até porque a defesa disse que ele estava disposto a colaborar com as investigações. No entanto, isso só agrava ainda mais a situação do ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que é suspeito de omissão nos atos do dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando. A informação é de que agora a Polícia Federal vai tentar diretamente com a Apple as informações, uma forma de tentar recuperar estas informações que estão na nuvem do celular de Anderson Torres. Lívia. Agora, Berenice, o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Anderson Torres já teve algum desdobramento? Já sim, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu aí por não conceder a liberdade provisória, o pedido de habeas corpus, para que Anderson Torres pudesse então ficar ali cumprindo durante o período das investigações em sua casa, A nota diz, inclusive, a justificativa é de que o habeas corpus não pode ser concedido para reverter a decisão de um outro ministro da Corte. Inclusive, essa justificativa foi usada para muitos dos manifestantes que foram presos em flagrante, Pedidos de habeas corpus que foram negados em virtude dessa justificativa de que não pode se reverter uma decisão de um outro ministro da Corte. Então, a defesa já deu uma nota em resposta a isso, disse que respeita a decisão de Barroso, e incondicionalmente, apesar da urgência e a situação, reclama e respeita essa decisão, mas diz ainda que vai entrar com um recurso diante da piora do estado clínico de Anderson Torres. Eles pretendem um outro recurso na tentativa de que ele possa, então, sair desta prisão preventiva, onde ele segue lá no Guará, uma cidade administrativa. Fica aí a cerca de 20 quilômetros aqui do setor do plano piloto. Lívia. Obrigada, Berenice Leite, pelas informações, abrindo a edição desta sexta-feira do Jornal Jovem Pan. Até já com mais notícias aí da capital federal. Hora de opinião na edição desta noite. Cristiano Vilela já nos fazendo companhia. Vilela, bem-vindo. Boa noite a você. De fato, possivelmente muitos desses investigadores, quando tentaram utilizar
os dados fornecidos como senhas pela defesa de Anderson Torres tenham ficado frustrados, né? Porque essas informações que estão na nuvem, trocas de mensagens que o ex-ministro teve, arquivos que poderiam estar em algum lugar na nuvem também e que foram em algum momento colocados no celular de Anderson Torres ou por meio do celular de Anderson Torres, são informações antes do dia 8 de janeiro que podem ser decisivas para o caminhar dessas investigações. Agora, ele segue preso, foi feito mais um pedido de liberdade negado pelo ministro Barroso do STF. O fato de esses dados terem sido fornecidos, dados errados, equivocados, pode complicar ainda mais a situação de Anderson Torres, não só no decorrer do processo, mas em um eventual novo pedido de liberdade provisória? Lívia, uma boa noite a você, uma boa noite a Daniel e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, ninguém é obrigado, durante uma investigação judicial, a fornecer a sua senha do seu aparelho celular. Ninguém é obrigado. Aliás, é bastante comum que durante buscas e apreensão ou durante situações onde é pedido na hora pela polícia, pelo Ministério Público, a senha do celular do acusado, o advogado na hora interceda e peça para consignar que, por orientação do advogado, o acusado não vai fornecer a senha. Isso é muito comum, ninguém é obrigado a assim fazer. Portanto, não pode o Supremo Tribunal Federal exigir e, eventualmente, apenar de alguma forma o réu por conta disso. Aí estamos tendo uma inversão de valores. Na verdade, o réu, ele entrega, colabora, se quiser, se entender que é adequado. Portanto, nesse ponto, eu vejo que é absolutamente errado caso o Supremo Tribunal Federal, o relator do caso, venha a entender, a se frustrar de alguma forma com essa prática feita pelo réu Alexandre Torres. Anderson Torres, perdão. Perfeito. Também conosco Marcelo Suano, a quem agradecemos demais pela participação. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você, Marcelo Suano. Queria também, claro, sua análise e sua avaliação acerca do argumento, a justificativa da defesa de Anderson Torres, que ele talvez teria se confundido ao fornecer essas senhas por conta dos medicamentos controlados que ele tem utilizado. Inclusive, a defesa utilizou a seguinte frase: em razão do grau de comprometimento cognitivo. É uma informação importante nesse processo? É uma justificativa consistente na sua avaliação, Suano? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite, Cristiano. Boa noite à produção maravilhosa da Jovem Pan e a todos aqueles que nos acompanham. Público fantástico. Ora, juridicamente, o Cristiano já expôs os fatos. Primeiro, não teria nem por que exigir senhas. Segundo, os argumentos que foram apresentados pelo advogado de defesa, e coloquemos de uma forma muito clara, o fez de duas razões, uma delas, né? Ou seja, porque quis ser gentil ou porque está cada vez muito mais claro para a sociedade brasileira que não há a quem recorrer para impedir abusos que subvertem o processo legal, processo acusatório. O que nós estamos vendo é que esses argumentos, pelo teor deles, em que mostra a questão de saúde, a questão de depressão, o risco inclusive de suicídio e perdas cognitivas, seja pela depressão, seja por medicação, isso já seria suficiente. Caberia depois solicitar para ver se isso é verdade ou não, mas isso já seria suficiente. Me parece cada vez mais que terá que buscar em outras instâncias, talvez instâncias internacionais, uma saída para o que está acontecendo. Lamento que nós estejamos vivendo uma condição como esta.